Traz aí ele, mas o enxadão. O enxadão tá sem cunha. Foi aqui que você achou melhor aquela? Não, Foi. pra cá. Aqui. Traz aqui. Quando foi mais pra cá? Só pegar as pedrinhas aqui. Puxar. Vamos ver se é o simples. Eu gosto de Mas eu vi você enfiou a mão lá embaixo, puxou lá. as pedrinhas aí, isso. Mas aqui? Não, mas tem Umas meio amareladas. Tira aqui. Pode botar aí. Vou botar igual. Olha o negócio saindo do enxadão. Aproveitar aqui, Chilo, depois a gente faz com a outra câmera, mas conta um já na íntegra aqui, conta um pouquinho aí, se apresenta, conta um pouquinho do projeto. Ixi. Bom, meu nome é Chilo Joaquim, sou pintora e ceramista, coordeno a Casa de Troca Cerâmica na Restinga, que é um coletivo de ceramistas de São Mateus, cuja missão é fomentar o fazer cerâmico tradicional em São Mateus e propor intercâmbios de ceramistas de São Mateus com os restantes do país. Estou aqui em Barra Nova Sul para dar uma oficina desde sexta-feira, para dar uma oficina de iniciação à cerâmica. Essa oficina ela é viabilizada por uma contrapartida da Lei Aldir Blanc de espaços culturais, subsídios a espaços culturais. E eu cumprindo também o objetivo do projeto Casa de Troca, que é fomentar o fazer cerâmico e tentar contribuir para a cerâmica voltar para as comunidades tradicionais e para o campo, porque a cerâmica é uma arte campesina, além de ser uma arte ancestral. Então, o que a gente faz é compartilhar um pouco o que a gente sabe com a comunidade. E aqui, nesse momento, é a comunidade tendo o discernimento de procurar e de contar pra gente onde que é o barro. Porque quem sabe da terra é quem vive na terra. Quem vive na terra é o menino que anda muito, igual Josué, e ele vai, se depara e conhece, consegue fazer a articulação que eu estudei na escola, é igual que você está dando, então o barro está lá. E o morador antigo conhece essa terra. Então é um trabalho também que tem um diálogo constante com a comunidade para poder alimentar o saber. Então não é a gente que leva o saber, é como a casa de troca, a gente troca saber. Então a comunidade ensina para a gente e a gente oferta um pouco que a gente sabe para ela. É isso, em síntese. E essa possibilidade de troca e como assim no campo artístico a troca sempre permeia praticamente tudo, né? Eu poderia dizer hoje que o artista de agora, a gente está produzindo não só o produto cultural, que é o objeto, que é a música, mas eu poderia dizer que o encontro é um produto cultural. E talvez nesse contexto histórico que o nosso país atravessa, e eu diria o mundo, talvez seja um produto muito mais transformador do que um objeto.
Então o encontrar a arte com a comunidade e aprender com ela, o outro artista encontrar com outro artista enquanto linguagens. Esse diálogo, essa forma dialética da gente atuar no campo das poéticas, isso eu acho que traz hoje uma diferença muito grande no quê? Na percepção do outro, na ocupação de espaços, na transformação, na discussão de problemas sérios que a sociedade vem enfrentando. Então, em suma, o processo é mais importante que o produto. Para mim, sempre. O processo é sempre o percurso que vai te levar a algo. Então, é o processo que ensina, o processo que pode ser compartilhado. O objeto é o fruto do meu ofício, que ele vai ser comercializado para eu comer, para eu pagar minha água, minha luz, para eu ter a dignidade de profissional como todo profissional vai pagar. Então, o produto é o que me mantém, mas o processo é o que me faz gente e o que me faz dialogar com os outros artistas e com a sociedade. Mas essa é só a minha opinião e só significa isso mesmo. Você dá uma mostrada ali pra gente ali, pessoal, extraindo um pouquinho da argila. Olha, ali. Mostrar o brilhante menino. Vamos lá, nossa, junto mas lá eu poderia falar alguma coisa do barro. Isso. Né? Ó, vocês não vão reparar, não. Depois vocês podem falar que eu sou chata demais, que faz horário, não tem problema, porque eu já ouvi. É pontual, né? Eu sou Apresenta todo mundo aí, Sheila. Ó, quem sou eu? Ó, deixa ele apresentar aqui. Ah, rapaz. meu Deus. O dono da casa, o anfitrião, apresenta o anfitrião. Pedir licença para entrar aqui. Né? Só da cultura popular. Pede A professora licença pra você entrar já e conhece, avisa né? Pessoa maravilhosa que vem nos ensinar umas técnicas, um barro que nós temos na comunidade Barra Nova, um barro maravilhoso por artesão. E aí nós temos o meu filho Josué, né, que achou o barro. E aí também tem a minha esposa, Cláudia Monteiro, olha lá, que já está na massa ali, Menina, se preparando tiver com já. raiva, descarrega aqui. Não, não esquece não. Chile é A ótimo. professora Sheila Sheila. vai falar sobre o barro, com a qualidade do barro, né, professora? Bom, o barro daqui, ele é um barro muito parecido com o barro lá da minha região, que é a região do Brejo Velho Ranchinho. É também muito parecido com o barro da região do Jambeiro, que é o caminho indo para UFES, que vai ser um barro mais claro. Ai, como ele é lindo! É um barro claro, muito plástico, muito fino, e que eu lá no meu fazer, eu costumo usar para escultura. Se eu for fazer um utilitário, eu tenho que acrescentar outras coisas aqui para dar resistência mecânica e mais suportar o fogo, né? Mas para chama direta, eu quero dizer. É uma argila que eu aprendi que a argila que vem de terra velha, de terra que tem água velha, terra de alagado, terra assim, ela vai ser assim branca. Por quê? Porque ela tem menos ferro. Então ela vai ser uma argila que quando ela queimar ela vai ficar bem menos avermelhada, né? Por causa da ausência ou pouca presença de ferro. Ela vai ser mais plástica. E ela é aquela argila também que as avós, né, as mães, passavam nas paredes, nos fornos, para ficar tudo limpinho, bonito, no fogão a lenha. E ela foi achada aqui pelo Josué que ensinou pra gente onde que tá. Porque o diálogo, o que é importante para o artesão, é ele saber onde que está a argila, para ele não precisar comprar, para ele ter autonomia, para ele conhecer a sua paisagem e também cuidar dela, né? Então a gente não vai chegar aqui, pelo menos eu imagino que ninguém vai fazer isso, encostar uma caminhonete e fazer um buraco enorme aqui, porque eu quero levar um monte de argila. Eu vou pegar o que eu preciso, né? E manter isso aqui, porque também a argila é um minério. E esse minério é da União. Então tem uma lei para isso, aquela coisa toda. Da forma como os nativos daqui da região, que depois eles denominaram como índios, eles já queimavam, por exemplo, a cerâmica. Você usa alguma referência da técnica que os indígenas daqui queimavam essa cerâmica?
É bacana você falar disso, né? Porque os primeiros ceramistas, eles eram os índios mesmo, são os ceramistas. E São Mateus é o lugar onde a gente acha as urnas funerárias. Então a cerâmica aqui, ela não só é utilitária, mas é uma cerâmica ritualística, uma cerâmica que tem a ver com o sagrado. A gente teve ícones igual a Antônia Paneleira aqui. Mas em termos de técnica, como você fala, os indígenas, eles usam muito o encordoamento, que é subir a peça através de rolinhos. Não é a minha, não uso essa técnica. Às vezes eu uso para ensinar alguém que se interessa. Mas eu mesma, enquanto artista e artesã, eu gosto da técnica da placa e do bloco, porque eu fico na escultura e às vezes no utilitário. Então eu uso essas duas outras técnicas. Aqui na oficina a gente já passou pelo beliscão, que é uma técnica muito parecida para fazer a panela de barro, que você vai beliscando e vai moldando, né, a peça, através de apertar, por isso que chama beliscão. E a gente trabalhou a placa. Então a placa é uma outra técnica muito boa e econômica, né, que se presta a qualquer coisa. Então o que eu poderia falar desse barro é um barro ótimo. São Mateus, não dá pra gente falar que a gente não tem barro aqui. A gente tem barro, e tem barro de qualidade pra gente fazer o que a gente quiser. E tendo gente que se interesse pela cerâmica, a Casa de Troca tá lá com essa missão de compartilhar. Para quê? Para a gente não deixar essa tradição morrer, e para fortalecer São Mateus como um polo de produtor de cerâmica. É só isso, nada mais. Bacana. E a Casa de Cerâmica, quem ficar interessado, onde fica a localização? Bom, a Casa de Troca, ela tem uma página no Facebook, ela está no Google Maps para localização também, e ela está localizada no Bosque da Praia, na Rua Salvador, número 13. E quem quiser se interessar, agora nesse momento de pandemia a gente não está atendendo, a gente vai dar uma oficina no próximo final de semana para com esse mesmo propósito. São 12 vagas, já está quase tudo, né, preenchido. Mas para o ano que vem a gente vai abrir bolsas para as pessoas, 4 bolsas para pintura, 4 bolsas para cerâmica, para a gente atender pessoas que não querem, que não podem pagar. Então, para a gente poder fazer isso e dar nossa contrapartida também. De resto, a gente sempre está atendendo as comunidades, em termos de troca. Bacana. E agora tá rolando a oficina, vamos lá? Vamos sim, que a gente tem 20 minutos para chegar. Falou, obrigada, viu?
aqui é a primeira cria minha. Aí nós vamos levar para o forno, vamos ver como vai ficar, pessoal. Esse eu estou aprovado. Cuidado do bebezão aqui, ó. Ô Elimar, e qual que é a importância dessa oficina aqui para a comunidade aqui? Para a comunidade, a gente aprender mais uma arte, né? Isso é muito importante, agrega valor à comunidade, né? Que nós somos povos tradicionais aqui, então isso é tudo de bom. E eu gostaria que mais pessoas também reconhecessem o poder turístico que tem em nossa comunidade, né? E que as secretarias também de turismo investissem mais no turismo, né? Porque os artesãos hoje de São Mateus você não vê falar, você não vê uma divulgação, que nós precisamos assim de pessoas que possam mostrar realmente a cara dos artesãos, das dificuldades, das vitórias, né? E das conquistas que nós estamos conquistando. E hoje é uma conquista de ter uma professora em nossa comunidade, entendeu? O custo zero para nós, nos ensinando um ganha-pão, mais um ganha-pão, né? Para poder sustentar a nossa família. E você sabe que não é qualquer professora, né? Premiada, com Sim. prêmio nacional de arte na IF, o negócio mais importante que tem no Brasil. A Sheila é uma artista fantástica, né? Sim, é uma professora, uma pessoa assim, muito carismática, atenciosa, e ensina mesmo a gente a fazer, entendeu? Botar a mão na massa. Daqui a pouco você vai ver o barro que nós retiramos lá, que nós vamos estar utilizando ele e colocando a mão na massa mesmo, e moldando, fazendo, dando vida, né? A arte. E aí você tá fazendo junto com quem aí? Estou fazendo junto com a minha esposa, Cláudia Monteiro, minha sogra, Dona Luci Monteiro, artesã também, ó. Eu tô finalizando a que eu deixei. Como que é o nome da senhora? Luci Monteiro. Dona Luci, isso aí não precisa, isso aí já é uma academia. E você, Cláudio, conta sua experiência pra gente aí de fazer a cerâmica. Fazer? Isso. Pra mim eu tô achando bem legal, bem interessante, né? Porque quando se fala em artesanato, é o meu hobby, né? É o que eu já faço. Então isso aqui é mais um para entrar para minha coleção. E esse é o objetivo da gente. Espero em Deus que a gente consiga até mesmo futuramente montar uma cooperativa das mulheres, que esse é o meu sonho, para ter mais uma complementação de renda, né? Para nossa casa. E tá sendo muito bom a professora, né, Sheila, que tem disponibilizado o tempo dela para estar vindo aqui ensinar a gente. Então, tô muito feliz. E esse pedaço aí, conta pra gente, qual é esse processo aqui, o que você está fazendo agora? É uma bandejinha, né? Uma travessinha que aqui você pode usar para colocar uma salada, uma porçãozinha de camarão, né? Camarãozinho empanado. Então, para várias coisas você pode estar utilizando ela. Essa eu acho que já tô na terceira. Eu já fiz mais, tem mais. Cadê? aí. Mostra pra gente lá. Aqui. O que tem pronto? Aqui a gente já tem, né? Aqui são de várias alunas, né? Vieram ontem, hoje, pela parte da manhã. Aí a minha é essa daqui já, e essas duas florzinhas que ela ensinou a gente a fazer. Bacana demais. Obrigado. Nós te agradecemos. E ela tá E nós aqui nós conseguimos. secando bem. Foi uma condicionante. Ia comprar o lote.
E vem aqui, risca e bota. Isso aqui? Não. Cuidado. Ela ficou bacana, hein? Faz uma laminha, né? Pra grudar. E aqui você toma cuidado, porque esse queixo, ele tem... Então o que você vai fazer? Se ela tá inclinadinha pra cá, você vai virar ela pra você. E isso aqui você vai arranhar, juntando essa parte com a outra. E depois você vai costurar. Quando você for... Pra você fazer isso aqui, ó. Esse movimento. Então você vai tirar essa quina e vai fazer essa curva do pescoço. E o demais você costura. O demais você vai... Claudinha, fica mais tranquila, amiga. Chegou, ela tá dando mais uma... Não, aí, amiga. Eu ia fazer uma tirar foto sua. transparência aqui. Vou agora. Vou só Você tá aprontando ele, mano? tirar foto de Claudinha de bom Rapaz, nós estamos fazendo aqui uma nega maluca que tá... Essa garota... As partes dos mamões assassinos estão quase no término, ó. Vai, bote mesmo. O nome de uma pessoa bem Especialidade. pirracenta. Você, Karina, eu não posso tirar uma foto com ela. Então tá. A minha tá escondida aqui pra não secar. Chega mais próximo. Mais próximo.
Isso aí, o que é? Explica aí, José. Panela de pressão. Fazer uma costela ali agora na panela de pressão. Costela no brete? No bait. Você não deu conta que você tá alto. Vou ter que subir aqui para tirar gelo de baixo. Cabo, você pode falar dele. Como que tá?